Sempre tive muito interesse pelos números da empresa, pela história e, num certo momento, né, o Alexandre, na época, ele fazia a integração da empresa, né, e foi aí que despertou o meu amor pelo negócio, o amor pela empresa quando eu ouvi essa história, né. Então, nessa integração, o Alexandre contou um pouco da trajetória de vida dele, a trajetória pessoal, da onde a empresa veio, por onde começou, e aquilo foi me encantando, aquilo foi despertando um sentimento de que eu queria fazer parte de tudo isso e o quanto a gente poderia fazer ainda. Entrei na Finato em 2015, comecei como auxiliar administrativo, né? Na época, a Finato não tinha os setores administrativos bem subdivididos, estruturados, né? Então a gente fazia um pouco de tudo, né? Na época eu lançava notas fiscais, emitia boletos para clientes, né? Cuidava da parte da logística e tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira profissional aqui. Entrei com 18 anos, né? Muito novo, eu ainda estava cursando a faculdade de Direito. Sempre busquei uma oportunidade na área administrativa, né? Era o que eu queria para mim. E sempre muitas portas se fecharam pela questão da gente não ter experiência, né? E é algo que diferencia a Finato, né, o próprio Alexandre, é dar oportunidade para quem não tem a experiência aprender e se desenvolver junto com ele. Então eu tive essa oportunidade, né, de estar ingressando na empresa naquele momento e aprender um pouco de tudo, desde atender um simples telefonema, né, tinha muita dificuldade em falar, muito tímido, né, então sentei do lado do telefone para aprender justamente a se soltar, atender o telefone, né, e cuidava praticamente todos os processos administrativos junto com a equipe da época. Era uma equipe pequena, nós éramos em 6 no administrativo na época. A própria Finato tinha 30 colaboradores na época, né. A gente estava iniciando ainda, caminhando, engatinhando em alguns processos administrativos. Sempre tive muito interesse pelos números da empresa, pela história e, num certo momento, né, o Alexandre, na época, ele fazia a integração da empresa, né, e foi aí que despertou o meu amor pelo negócio, o amor pela empresa quando eu ouvi essa história, né. Então, nessa integração, o Alexandre contou um pouco da trajetória de vida dele, a trajetória pessoal, da onde a empresa veio, por onde começou, e aquilo foi me encantando, aquilo foi despertando um sentimento de que eu queria fazer parte de tudo isso e o quanto a gente poderia fazer ainda, né? Porque a empresa, apesar de já ter 10 anos naquela época, tinha muita coisa crescendo, né? Começando a ser construída naquele momento, e eu quis fazer parte disso. Sempre tive interesse em mostrar os números, né, para a empresa. A gente percebia que os números não eram analisados, e aí na época, junto com alguns colaboradores da época, alguns colegas da época, né, o Diego, que está com a gente hoje, e alguns que já não trabalham mais com a gente, né, a gente montou os gráficos da evolução do faturamento das operações e comprou um isopor e colou lá na sala da direção e deixou lá para ver a evolução do faturamento. E nisso a gente começou a ter visibilidade, oportunidade de crescimento dentro da empresa e as oportunidades foram surgindo, a gente foi aprendendo. O Alexandre sempre teve o costume de falar, né, os projetos da empresa, o que estava para acontecer, o que estava precisando, e aí ele questionou na época, uma conversa informal comigo e com o Diego, ele mencionou que tinha uma oportunidade para ser coordenador operacional em São Paulo. Ele pediu se a gente conhecia alguém, se algum familiar queria indicar para essa oportunidade, falou qual seria o salário, onde moraria, né? E eu sempre quis sair de São Carlos na época, eu até sempre brincava com os meus colegas de aula, quando eu fizesse 18 anos eu ia sair de São Carlos para conhecer um pouco mais o mundo, né? E nessa conversa eu falei para ele, ó, Finato, eu não entendo nada de pneu, nunca vendi uma bala, né? E na época era para coordenar o operacional e o comercial da operação de São Paulo. Mas se você me der a oportunidade, eu vou, né? Estou disposto a comprar essa ideia com você. Na hora ele riu, né? Falou, tu vai mesmo? Vou para lá. E ficou por isso. Saí dessa conversa, fui para casa, já falei para o pai e para a mãe, na época eu morava com meus pais. Falei, ó, se preparem que eu vou sair, vou para São Paulo. E aí o pai ficou bravo naquele momento, né? Falou, mas como? Vai trancar a faculdade? O que tu vai fazer em São Paulo? Tem teus estudos? Né? E eu não pensei em nada disso na época, eu só queria agarrar essa oportunidade e fazer parte dessa história. Voltei para o escritório logo após o meio-dia, o Alexandre estava me esperando na porta. Chegando ele me chamou para a sala para uma conversa e surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, então em 2015. No final de 2015 a gente fez uma viagem até São Paulo e aí, como eu era muito novo, né, ainda não tinha saído de casa, não tinha vivenciado muitas oportunidades, né, o primeiro hotel que eu fiquei foi na Finato, né, apesar de a gente não ter muita estrutura na época,
né? A gente ficou em algumas repúblicas, né, durante essa viagem, experiências também de conhecimento, conhecer pessoas novas. E aí, quando fiquei no hotel, eu mandava foto do hotel pro pai, ó, aqui estou no hotel, assim, tudo foi muito significativo na minha vida, me marcou muito. Fui para São Paulo no início de 2016. E foi ali que as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis e desafiadoras, né? Por quê? Porque uma pessoa que não tinha experiência nenhuma no ramo de pneus, apesar de eu ter feito um curto estágio aqui em Chapecó, na operação, sem experiência nenhuma, ia coordenar uma equipe de aproximadamente 10 pessoas, né? Todos os colaboradores os mais antigos da casa estavam na época em São Paulo, né? Então, para mim, como uma pessoa nova, sem experiência, conseguir conquistar o espaço de coordenar essa equipe foi muito desafiador. Então foram praticamente 6 meses até conseguir a confiança deles, conseguir que eles comprassem a minha ideia e o meu projeto, né? Tem uma pessoa que eu gostaria de agradecer nesse momento que foi importantíssima para o meu desenvolvimento, que foi o Volmir. Na época entrou como instrutor na empresa, não trabalha mais conosco, mas trabalhou por um tempo com a gente. E ele que me ensinou as principais coisas de pneu na época, né? Me botou debaixo de um caminhão, me ensinou a montar, desmontar um pneu, entender a parte operacional. E isso me ajudou muito, né, a me desenvolver como profissional e me ajudou na área comercial, eu consegui começar a ter argumentos para vender para o cliente, né? Então a gente apanhou muito, sofreu muito por ter inexperiência, né? Mas nesse momento é que a gente enxerga a essência da Finato. O Alexandre poderia naquele momento ter escolhido alguém que já estava preparado, que já tinha conhecimento na área, e ele deu a oportunidade para que eu pudesse me desenvolver junto com a empresa. E é isso que eu sou grato e reconheço na Finato. Fiquei em São Paulo por cerca de 1 ano e 3 meses, né? Lembro que no primeiro mês que eu fui para lá foi bastante difícil, né? A empresa ainda não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, então eu me transferi para lá, dormi por 30 dias, dormi no chão, né? Um colchão no chão, e ainda não tinha estruturado a casa, tinha uma lâmpada, mudava do banheiro para a sala, para a cozinha, né? Então foi bastante desafiador para mim, que não tinha saído de casa, ainda não tinha morado sozinho. Então a gente lembra isso, marca muito a gente, né, a nossa trajetória e do que a gente passou aqui na empresa. Fiquei por 1 ano e 3 meses em São Paulo, voltei para São Carlos e na época eu pedi para sair da Finato. Por quê? Porque eu estava longe da família, o dia a dia em São Paulo é diferente, né, a correria lá é diferente. Então, por questão da própria imaturidade, né, não conseguir lidar com algumas coisas, eu pedi para sair da Finato naquele momento. Então pedi meu aviso prévio, né? Lembro que desliguei chorando o telefone, que eu não queria, mas eu não estava mais conseguindo ficar lá e eu queria voltar para Santa Catarina na época. E já estava no meu aviso prévio, finalizando meu aviso prévio, o Alexandre me ligou e me ofereceu a oportunidade de voltar para o administrativo na época para liderar o setor do faturamento, né? Que foi o setor onde eu iniciei, onde eu ingressei na Finato. Então eu voltei para liderar esse setor e estava com bastante problema, bastante coisa acumulada, a gente não tinha muita tecnologia, né? Na época era tudo no papel, tudo muito engessado. E aí começou o meu trabalho no administrativo, que é o cargo que eu ocupo hoje, né? Hoje eu sou gerente administrativo, gerencio uma equipe de aproximadamente 30 pessoas aqui no administrativo, entre líderes e auxiliares administrativos, né? E olhar para trás e saber que eu pude fazer parte de toda essa história, desse desenvolvimento do administrativo da Finato, é muito gratificante, porque a gente não tinha muita tecnologia, processos desenvolvidos, então aconteciam muitos erros, muita coisa passava, né, alguns prejuízos para a empresa, porque a gente não tinha um processo estruturado. Nós entendíamos que isso era necessário para o crescimento, para a Finato chegar onde está aqui hoje, né? E o Alexandre sempre me dando muita carta branca para trabalhar, muita liberdade para trabalhar, né? Então a gente sempre brinca, né? Muitas vezes até discutindo com o próprio Alexandre, com o Alex, né? Mas a gente sempre fala, sendo para o bem da empresa, para o bem da marca, né? Toda discussão é válida, toda discussão é bem-vinda, e a Finato é importante a valorização que ela nos permite nesse sentido, de você poder dar a tua opinião, de você poder crescer. E às vezes muitas pessoas ficam esperando, né, a direção tomar a ação, a gerência tomar a ação, quando na verdade só falta você se posicionar, você dar a tua cartada, né, a tua palavra, a tua ideia, porque a Finato vai ouvir, vai entender, vai receber, assim como recebeu as minhas ideias, a gente conseguiu mudar muita coisa, implementar muita coisa aqui no administrativo. Então, nesses quase 10 anos de casa, né, vamos fazer 9 anos que eu estou na empresa, a gente já passou por muitos momentos difíceis, momentos marcantes, né, momentos de sufoco, momentos de às vezes perder a noite de sono, né, porque eu me preocupo com a Finato como se a Finato fosse minha, né, apesar de ser o funcionário da empresa, a gente tem essa preocupação
E a gente quer construir, deixar um legado, né, de tudo que a gente construiu e caminhou até aqui. E um dos momentos mais marcantes para mim, dentro de várias coisas que aconteceram, mas um dos que mais me marcou foi no ano de 2022. Eu tive um problema de saúde grave, né, e fui parar na UTI. Então fiquei 3 dias na UTI e tive um problema grave de saúde, o que ocasionou no afastamento por 3 meses da empresa, né. Nesse momento, porque eu tive que ficar com a bolsa de colostomia, eu acabei não entendendo isso, né, e acabei entrando em depressão também. E foi um momento crucial da empresa na minha vida também, né, porque me apoiou, não deixou faltar nenhum suporte. O Alexandre foi lá visitar em casa, conversar comigo, né, e era onde eu encontrava a fuga para minha cabeça se ocupar, né, não ficar pensando em coisa ruim. E fiquei nesses 3 meses afastado, a empresa entendeu, muita coisa ficou travada, né, em virtude disso. E eu lembro como se fosse hoje, no momento que eu saí da UTI, eu cheguei no quarto, queria avisar meu pai que eu tinha saído da UTI, meu pai e minha mãe, e eu não lembrava o telefone deles, e tinha um casal de senhores comigo no quarto, eu não lembrava o telefone do pai, e o único telefone que eu lembrava naquele momento era do Alexandre, né? Então eu pedi para a senhora me emprestar o telefone, liguei para o Alexandre, ele prontamente atendeu, né, avisou meu pai. E no outro dia, quando meu pai chegou no hospital, eles trouxeram os meus celulares, né, e o primeiro celular que eu peguei foi o da empresa, para já ver como é que estavam as coisas, né, como é que estava o andar do trabalho aqui. E a segurança de que eu tinha bons líderes, uma equipe muito boa que sempre me acompanhou aqui no administrativo, excelentes pessoas que estiveram e estão ao meu lado até hoje, né, tudo rodando, tudo funcionando, né. Isso dá uma sensação de dever cumprido, de saber que você conseguiu estruturar, que você conseguiu montar uma equipe e que ela deu conta no momento que você ficou fora. E muitas mensagens de apoio, né. Quando eu voltei do hospital, toda a equipe do administrativo foi me receber em casa, né, com palavras de apoio, né, e me ajudaram todo nesse processo. Então a Finato faz parte da minha vida. Tudo que eu construí na minha vida pessoal, né, bens materiais, tudo que eu conquistei eu devo à Finato, devo a essa oportunidade que eu tive há 9 anos atrás. Então eu quero agradecer, né, agradecer à Finato, agradecer ao Alexandre, né, pela oportunidade que eu tive, por poder me desenvolver, por poder errar, permitir errar. Muitos erros eu cometi, né, por imaturidade, por inexperiência, e a Finato sempre me proporcionou me desenvolver, né, investiu em mim, acreditou em mim.